A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, adolescentes, crianças, a paz do Senhor, pastores, obreiros, membros, novos convertidos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para você. Esta é a palavra de Deus, entendeu? Hoje é dia 11 de janeiro de 2025 e esse ano Deus tem urgência em que nós convertemos os nossos corações, porque Jesus está voltando. Vamos falar aqui hoje sobre Abraão manda um servo buscar uma esposa para o seu filho Isaque. Nós vamos ler uns 4 versículos aqui e vamos meditar quem são essas 4 pessoas. Vamos ver. Gênesis capítulo 24, verso 1. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre as quais habito, mas irás à minha parentela e tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Respondeu-lhe Abraão: acautelai, não faça tal, voltar para lá, meu filho. Amém. Graças a Deus. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus Cristo e a Igreja do Senhor e amados ouvintes, essa passagem é uma passagem bem espiritual. Aqui tem 4 pessoas. Abraão, o único homem da terra, pai da fé. Ele está tipificando a Deus, o Todo-Poderoso. Em segundo lugar, o mais antigo servo do Senhor, que estava junto com ele quando criou o céu, a terra, o mar e tudo que há. A pessoa bendita do Espírito Santo, representada por Eliezer, o servo de Abraão. E tudo isso para preparar uma noiva para Isaque, que representava a Cristo, o Filho de Deus. E não poderia ser qualquer mulher. A noiva não podia ser do meio dos cananeus. Não, tem que ser uma virgem, uma moça preparada, porque essa moça tipificava a igreja. Por isso, cabe não ao homem determinar que tipo de igreja, que tipo de pessoa vai morar no céu, mas cabe à pessoa do Espírito Santo, tipificada pelo servo de Abraão, fazer voto a Deus. Veja bem, ele disse: há de ser que a moça com quem eu pedi, dá-me água para mim beber, ele não pediu para dar água para os camelos. Dá-me um pouco de água para mim beber. O teste era
E a essa moça que me der água e também disser, darei água aos seus camelos, essa seja a moça a qual o Senhor preparou para ser esposa do filho do meu Senhor. Meus amados, quando a moça saiu, ele chegou-se até ela, ele estava ponderando naquele voto que faria, fez o Senhor. E disse para a moça, dá-me um pouco de água para me beber. Ela disse, bebe. Imediatamente ela baixou o cântaro e deu para ele beber e disse, agora eu vou também tirar água para os vossos camelos. Amados irmãos, essa mensagem é muito importante para nós. Deus determinou para ele, porque o Espírito Santo é sábio. Ele não faz assim a coisa à força. Veja que ele disse para Abraão, em caso da moça não querer me vir comigo, voltarei e levarei o teu filho até a moça que eu arrumar. E disse Abraão, salve, não, talvez você mesma que ela não queira. Seguir-me, estarei na terra, e levarei o filho da terra. Respondeu-lhe Abraão, acautelai, que não faça meu filho voltar. Por quê? A igreja, a moça tinha que servir, acompanhar de coração, de livre e espontânea vontade, deixar a sua parentela, deixar a sua vida, deixar a sua convivência para acompanhar uma pessoa que ela não a conhecia antes, para ser desposada por um homem que ela nunca viu. Isto é um teste de Deus. A igreja, para encontrar com o Senhor, veja duas coisas. A igreja não vai encontrar com Cristo na terra, porque ele não vai voltar à terra. Deus determinou, não. Também a igreja não vai encontrar com o Senhor no céu. Medite na palavra. A igreja não vai ser assunta ao céu para encontrar com o Senhor. Porque Rebeca não foi levada até a casa de Isaac, mas sim Isaac saiu da sua casa e desceu ao campo para meditar, e ali encontrou com a Rebeca. Assim Jesus Cristo vai sair do seu santuário, vai descer aos ares para encontrar com a igreja que o Espírito Santo convidou para subir com ele, sem a conhecer. Vamos meditar nesta palavra. Abraão foi o único homem que Deus determinou que ele matasse o seu filho. Então aqui Abraão tipificava a Deus. Não negou seu filho a Deus quando Deus disse, sacrificai-me Isaac. E ele colocou no monte, colocou o altar, deitou ele como um cordeiro e sacou o seu cutelo, e Deus do céu disse a Abraão, ele disse, eis-me aqui, Senhor, não faça tal, porque agora sei que não negaste o teu único filho. Ele olhando e viu ali um cordeiro, porque o sacrifício tinha que ser feito, enroscado os chifres naquela coisa. Ele pegou o cordeiro e colocou no lugar de Isaac. Por que Abraão testificava a Deus? É o único homem que deu o seu filho para morrer com suas próprias mãos
para a obediência a Deus. E Deus o livrou. Porque Isaac tipifica Jesus? Foi o único homem que foi entregado ao holocausto. Jesus Cristo, entregue pelo seu Pai, grande Deus Jeová, para a salvação da humanidade. O Espírito Santo é o servo mais velho, que media todo esse trabalho, cuida da casa, cuida da igreja, cuida do homem, cuida nas palavras de Deus. A Rebeca é a igreja, a moça que nenhum homem tinha beijado, coabitado com ele. Uma moça virgem, da parentela de Abraão. E a igreja é da parentela, sim, que toda a terra haverá ser chamado filhos de Abraão. Por isso ele saiu da parentela e foi para o meio dos cananeus. Foi ali na terra dos cananeus que nasceu Jacó. Esaú, está entendendo? Eu quero vos dizer, meus amados e queridos irmãos, que nós, para sermos igreja, nós temos que ser muito mais do que ser um crente que aceitou Jesus, se batizou, ouvimos o culto ou pregamos a palavra, participamos das ceias, ser ministro, pastores e obreiros. Para nós sermos a igreja, nós temos que ser a noiva do Cordeiro. Temos que estar dispostos a puxar a água do poço até saciar a sede dos camelos. E parece que levou 10 camelos. E os camelos beberam da água. Obedecer à voz do Espírito Santo, como fez o próprio Abraão, sendo Abrão. Está entendendo que a igreja do Senhor Jesus Cristo não era pura, mas no momento que ouviu a voz do Espírito Santo, a igreja passa a ser pura, purificada pelo Senhor. Agora a igreja de todas as partes da terra, que obedece à palavra, que renuncia à sua vida. Então, minha irmã, você é uma Rebeca. Você é a noiva do Cordeiro. Você está pronta para dar água para o Eliezer e para os seus 10 camelos. Você está pronta para receber a palavra. Irás comigo para ser esposa do meu Senhor, do filho do meu Senhor. Por que o filho do meu Senhor? Por que não disse o meu Senhor? Isaac não era o Senhor dele. O Senhor dele era Abraão. O Senhor do Espírito Santo é o próprio Deus. O Filho do Senhor do Espírito Santo é Jesus Cristo, que está levando a igreja. Então lembre-se que o julgamento da igreja, a composição da igreja, se é santa, se é obediente, se pode entrar no leito com o Cordeiro, é o Espírito Santo quem está olhando, examinando, analisando, tirando as arestas, o pecado, a fraqueza, a necessidade. Sabe por quê? Quando nós vemos a volta de Jesus Cristo, quando nós estamos sendo levados pelo Espírito Santo, sem conhecer a terra para onde nós vamos, quando levantarmos os olhos e veremos nos ares alguém de encontro,
Primeira coisa que nós vamos fazer é aquilo que Rebeca falou. Pula de cima do camelo e disse ao Senhor, quem vem aquele que vem lá? Ele disse, é o filho do meu Senhor. Ela correu, cobriu seu rosto com o véu. Encontrou-se com Isaac, e Isaac o amou. E levou para a tenda da sua mãe. Quer dizer, Jesus Cristo vai levar a igreja para a casa do seu pai, para a tenda do seu pai. A noiva do Cordeiro vai entrar, levada por Jesus Cristo, porque a noiva que for entregue por Eliezer, o Espírito Santo, ela cumpriu todos os desígnios da palavra de Deus aqui na terra. Não é apenas ser filho ou filha de crente. Não é apenas ser descendência de Abraão. Tem que ser uma pessoa transformada no coração. Pronta, apta para servir sem questionar. E vai existir questionamentos. Veja que quando o servo falou com a sua mãe, com o seu irmão, ele concordaram. Mas quando foi para o servo sair com a moça, eles disseram que fique a moça com nós pelo menos uns 10 dias, depois nós varemos. Não me impeça que eu leve. Então vamos chamar ela para que ela fale. A igreja, a noiva, a Rebeca, chamada e questionada por sua família, por sua mãe, por seu irmão, irás tu com este homem? Ela não disse, eu vou pensar. Ela disse, irei. O Espírito Santo, então, tomou uma pessoa de Eliezer, tomou a Rebeca e levou para encontro do Isaac. Será que o momento que o Espírito Santo, a hora que o Pai entregar ao Espírito Santo, dizer para ele, vai e traga a noiva do meu filho, e ele parar numa encruzilhada, na frente de uma fonte de água, na frente de uma igreja, cheia do poder de Deus, e disser, oxalá, que o crente ou a crente, todos quanto daqui chegarem, e me receber, e fizer o Espírito Santo o propósito de como nós deveríamos ser, recebê-lo para sermos a noiva do Cordeiro. Será que eu serei aprovado? Será que eu vou tirar água para os camelos? Ou será que ele não tem camelo hoje? Será que eu vou me humilhar a descer na parte mais baixa, abraçar com um mendigo, com um andarilho, uma prostituta, um afeminado? Porque o Espírito Santo pode manifestar a mim da maneira que o Pai, Filho e Espírito Santo determinar para saber quem é a igreja que vai ser recebida pelo Cordeiro que morreu aqui, deu uma vida de humildade, morreu sendo como malfeitor, sendo santo, e não reagiu. Humilde, santo e poderoso, ele tem que receber uma noiva humilde,
santa, santificada por ele, poderosa, recebido dele o poder. Mas nós não podemos receber o poder de Deus se não tivermos um coração humilde. Não podemos ser ressuscitados se nós não tivermos um coração humilde e confiante no Senhor. A Rebeca entregou a sua vida nas mãos de um homem. Lembre-se de uma coisa: as dádivas que Eliezer entregou para Rebeca, ouro, pendentes, isto são a glória de Deus que o Espírito Santo entrega para mim e para você. É o batismo no Espírito Santo, é os dons do Espírito Santo, é a santidade de Deus, é a autoridade para transmitir essa palavra com amor, com carinho, é a autoridade para expulsar os demônios da mente, do coração e do corpo. Porque, lembre-se, longe de mim mencionar que a mãe de Rebeca e o irmão de Rebeca seria demônio. Eu estou dizendo que o inimigo ele usa astuta cilada, tentando impedir o sim da igreja, o ir da igreja, colocando dúvida. E às vezes uma mãe, um pai, uma irmã, um irmão, um pastor, um obreiro, coloca dúvida no coração de um crente. Não precisa tantos. Veja que era uma jovem. Eliezer, por quê? Pedia água para ele tomar, sim, mas o propósito que ele fez com Deus é que a pessoa fizesse além do que ele pediu. Se propusesse a tirar água para os seus camelos. Você, meu irmão e minha irmã, eu e nós, estamos preparados para puxar água do poço para 10 camelos, beber até saciar. Esquece o que Eliezer bebeu, que é um ser humano, tomou pouco. Mas ele tem de tomar pelo menos 1.200 litros de água teve de puxar no poço. Você e eu está preparado para renunciar ao seu dia, seu afazer, os seus desejos, a vaidade, os namoros, os beijos, a fornicação, o adultério. Porque diz a palavra que ela era uma moça pura, que homem nenhum tinha conhecido. A partir do momento, minha irmã e meu irmão, que você e eu somos salvos por Jesus Cristo, que o Espírito Santo faz o chamado, que nós levantamos, Jesus Cristo nos aceita de braços abertos, nos dá um banho de misericórdia, nos purifica do nosso pecado anterior, lança para trás do corpo dele e não se lembrarás mais. Mas a partir dali, nós não podemos mais pecar. Se pecamos, temos que voltar, se humilhar aos pés do Senhor Jesus Cristo, para que ele perdoe. A igreja, no dia do arrebatamento, veja que até aquela hora, Rebeca tinha uma vida comum, normal. Buscar água para sua casa, fazer seus afazeres. Temia Deus. Tinha ele o temor, era o temor do Senhor. Mas a vida é normal. A partir daquele momento, ela deu um basta. Ela renunciou à vida que ela tinha até ali. A filha, a irmã,
A jovem, desejosa, quem sabe com planos, ela é uma jovem. Mas, neste momento, ela recebeu, o coração dela é bondoso, humilde, obedeceu a voz do moço, que já era um senhor, deu a água para ele, era bondosa, mas olhou para os camelos e disse: eles estão com sede. Eu vou tirar água para eles. Como está a igreja? Como está a sua vida como cristã? Você, minha irmã, e eu, nós, pastores e obreiros, estamos orando, jejuando em favor das almas, porque existe Rebecas no mundo, existe Rebeca nas drogas, existe Rebeca na prostituição, existe Rebeca no homossexualismo, existe Rebeca no libertinismo, existe Rebeca no macumba, no meio da macumba, existe Rebeca no adultério, existe Rebeca no estuprando, porque o homem ou a mulher não é homem, é como os anjos quando salvo. A Rebeca, a igreja, é feminina. E tem tudo esse povo mentindo na política, entendeu? Desejando a mulher dos outros, desejando o homem de outras mulheres. E a igreja, como é que eu estou, como é que você está? Nós estamos orando por essas pessoas. Estamos renunciando o nosso eu, o nosso fazer. Estamos tirando água para os camelos saciarem. Estamos obedecendo a voz do Espírito Santo. Dá-me água para me beber. Estamos obedecendo a voz do servo do Senhor. Como estão nossos corações, as nossas vidas? Lembra que os pendentes de ouro é a glória do Senhor. Cheio do Espírito Santo, ela recebeu de pronto. Ela não teve mais dúvida. Quando chamada pela sua mãe, pelo seu irmão, dizendo: tu vais com esse homem, ela diz: irei. Igreja, você vai renunciar, jovem, irmão e minha irmã. Nós, pastores, vamos renunciar à nossa razão de verdade para ir com Jesus Cristo, ser humilhado, ser perseguido, passar por sacrilégios. Seja sincero, andar a pé, ser chicoteado, carregar água nas costas, levar a cruz de Cristo nas costas. Se o Espírito Santo disser agora: você que é o pastor, desce. Você está preparado para andar de joelho e se humilhar com a boca no pó em favor dessas almas que você tem pregado, tem pastoreado? Você vai descer agora e vai para o boca no pó. 7 dias. 6 dias. No 7º dia, Deus vai te chamar de baixo e vai encher, cobrir com a nuvem. Você vai ouvir, receber o poder e a palavra do Senhor. Posso contar com você? Deus pode contar comigo, pode contar com você, minha irmã e meu irmão. A igreja do Senhor Jesus Cristo ainda tem pelo menos 1/3 para ser salva na face da terra. Tem pessoas que vão pregar a palavra de Deus, como Rebeca, que está vivendo uma vida normal. Boa moça, bom homem,
bom cidadão, mas ainda tem vaidade, ainda tem vida na carne. Mas Deus quer purificar, quer santificar. E o Espírito Santo chama neste ano de 2025. O Espírito Santo do Senhor chama este homem, esta mulher, e diz: você está preparado ou preparada para dar-me água, para me tomar? Na boca do seu cântaro. Quem sabe você está levando esta água para sua mãe ou para o seu pai, ou para os seus filhos, para fazer o café, ou para fazer o almoço ou a janta. Mas dá-me de beber, eu estou com sede. Você está preparado para ver este homem que você nunca viu? Tomar o canto, você baixar, entregar, e ele virar na sua boca e beber e depois entregar. Enquanto ele bebe, você está olhando para os camelos e vai dizer: não beba só você, eu vou dar água também para os seus camelos, até que mate a sede de todos. Vai demorar um pouco, mas quando você acabar de fazer o propósito do seu coração, o Eliezer de Deus vai te apresentar os pendentes de ouro nas suas vistas. Vestidos brancos, ou seja, sinal de santidade, de pureza no seu coração, minha irmã e meu irmão. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Falando de Abraão, eu me coloco na posição de quem? Não do servo de Abraão. Porque falando do servo de Abraão, eu falo da pessoa bendita do Espírito Santo. Falando do filho de Abraão, eu não posso me colocar no lugar do filho de Abraão, porque eu estou falando da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Falando da obra, eu me coloco no lugar da igreja, no lugar de Rebeca, Abraão no lugar de Deus, Eliezer no lugar do Espírito Santo. Aleluia! É verdade, Isaac no lugar de Jesus Cristo. Eu e você, meu irmão e minha irmã, somos a quarta pessoa dessa mensagem. Me coloco a mim e a ti no lugar de Rebeca. A igreja do Senhor. A Rebeca é obediente. Para nós nos colocar no lugar de Rebeca, sendo a igreja, nós temos que obedecer à voz do servo de Abraão, a pessoa do Espírito Santo de Deus, o servo mais antigo da casa de Abraão. Para nós obedecermos à voz do Espírito Santo, nós temos que obedecer à voz do Pai, porque o Espírito Santo está falando, na realidade, o que Abraão falou com Eliezer. O Espírito Santo está dizendo para mim: igreja, não faça com que Jesus Cristo volte. Eu quero vos preparar, que você tire água para os camelos, que vocês se humilhem, que vocês sejam santos, que vocês amem um ao outro e a Deus sobre todas as coisas. Que vocês renunciem a sua vida aqui. Se morrer aqui, encontrará com o Senhor. Olha, o Espírito Santo está dizendo para mim e você, Rebeca, a igreja: seja santo como eu sou santo. Receba a dádiva dos céus, pendente de ouro,
autoridade e santidade. Toma essas vestes brancas, lugar, pureza, para uma igreja pura. Igreja, para você ser a Rebeca, você tem que deixar neste mundo a sua mãe e a sua parentela. Rebeca, igreja, você está preparado para acompanhar o Eliezer, o Espírito Santo, agora? Ou quer que Deus, Jesus Cristo, volte aqui na terra? E o Pai ordenou que não fizesse com que o seu filho voltasse na terra. Ainda que a família, ainda que a igreja, ainda que a sociedade, ainda que a mãe e o pai diga: você é nova, você não vai acompanhar um homem que você não conhece. Você é igreja. Você recebeu os pendentes. Você recebeu o conhecimento do Espírito Santo. Esse pendente representa o poder de Deus na sua vida e na minha vida. Mas se eu fazer assim, viver assim, eu sei que eu não sou muito visto dentro da igreja. Não importa a igreja. Lembra que Rebeca deixou a parentela. Disse simplesmente: sim, irei. E subiu para encontrá-la com o seu noivo que ela nunca viu. Você nunca viu, igreja, Jesus Cristo como ele é. Vai encontrar com ele nos ares. Por isso que a Rebeca do Senhor Jesus, a noiva do Cordeiro, tem que renunciar à vaidade, à vida que vive aqui, os passeios, a beleza. Tira todos os pendentes, espera receber o pendente das mãos da pessoa do Espírito Santo. Quando você receber o pendente de ouro das mãos do Espírito Santo, é o poder de Deus, batismo no Espírito Santo, conhecimento com o Pai, a mente de Cristo, os olhares de Cristo, as palavras de Cristo, coração de Cristo. Aí nós seremos a Rebeca. Vamos encontrá-la com o Senhor nos ares? Quem vai nos levar? O Espírito Santo, o Eliezer de Deus. Esse ano, meus queridos e amados irmãos, todos que quiserem encontrá-la com Jesus Cristo nos ares, tem que abrir mão dos seus bens aqui na terra. Tem que abrir mão do seu tempo aqui na terra. Tem que abrir mão das suas razões aqui na terra. Tem que abrir mão da família aqui na terra. Porque uma família tem 10 pessoas. E se Deus chamou as 10, mas se 9 pessoas disserem: eu não vou sair da minha cidade, da minha parentela, da minha casa, da minha igreja, para acompanhar uma pessoa que diz que Deus enviou. O Espírito Santo de Deus pode vir para mim, para você, para a igreja, na aparência de um anjo, na aparência do próprio Jesus, cheio de poder. A igreja inteira se derretia. Mas o Espírito Santo pode aparecer, manifestar-se para a igreja, para a Rebeca, como um andarilho, como foi Eliezer até a casa de Rebeca, com os camelos. Ela não sabia que ele tinha naqueles camelos. Ela foi só obediência. Depois da obediência, ela recebeu os galardões, os pendentes. Igreja, se você
obedecer à voz do Espírito Santo e fazer a vontade do Senhor, renunciando à sua vida, o seu desejo, as suas razões, a vaidade. Não se pinta o seu corpo, o seu rosto, seus lábios, seus olhos. Não fure as suas orelhas, não marque o seu corpo, a Bíblia é contra. Não anda gringando para lá e para cá. Veste roupas que o mundo olha e fala, essa mulher ou esse homem são meio cafona. Não, isto é veste. As vestes da Rebeca, da noiva do Cordeiro. Esse corpo, minha irmã, que está em ti, que você é detector dele, é o templo do Espírito Santo. Lembra, minha irmã, que no seu coração mora a pessoa bendita do Espírito Santo, o Eliezer de Deus. Os seus olhos reflete a glória do Espírito Santo. Os seus lábios, quando você fala, é o Espírito Santo que fala com você, porque a Bíblia disse que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Não fale palavreados. Os seus olhos, seus lábios, a sua mente é a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo tem uma vida de santidade. Minha irmã, olha as suas mãos lindas. Por quê? Apara suas unhas, tira a cutícula, mas deixa do jeito que Deus fez, sem pinturas. Você está preparada para ouvir a voz do Espírito Santo e receber os pendentes? Você vai ser mais linda amanhã. Se você tirar hoje todos os pendentes, se você marcou seu corpo, a Bíblia fala contra marcar. Não marque o seu corpo. Cobre agora. Tenha vergonha daquilo que você fez. Peça perdão ao Senhor e não mostre as tatuagens. Se você já fornicou, já adulterou, já teve relacionamento com outra pessoa, volte um pouquinho. Faça como Maria Madalena. Peça perdão ao Senhor. Peça para transformar você e uma virgem Rebeca. Ele vai, para Deus não há nada impossível. E você vai ver a glória de Deus. Minha irmã, você é uma mulher de Deus. Meu irmão, você é um homem de Deus. E todos nós seremos a noiva do Cordeiro Rebeca. Estamos preparados para obedecer à voz do Espírito Santo e irmos de encontro ao Filho do Senhor que vem nos áreas para encontrar a igreja. Este é o ano que Deus está preparando para a igreja voltar-se para Cristo. Ore por esta nação, ore pela igreja, ore pelos desviados, pelos adultos, prostitutos, afeminados, ladrões e salteadores, drogados e passadores de droga. Ore pelos mentirosos para que seja salvo e perdoado. Ore para os políticos, para os presidentes, governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, senados, juízes, policiais. Ore por os andarilhos, macumbeiros, para que seja salvo, que hoje são cavalos de Satanás. Ore pelos pastores, que são muitos. Ore pela igreja, pelos obreiros. Ore pela família na face da terra. Ore pelas famílias lutadas. Ore pela minha família, que são carentes das vossas orações. Ore por mim, para que no abrir da minha boca seja me dada a palavra segundo a vontade do Espírito Santo e a paz do Senhor Jesus Cristo.